Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado. Sejam muito bem-vindos à nossa live e também o nosso vídeo aqui, que a gente possa estar sendo abençoado com esta palavra, o capítulo 6 que nós acabamos de ler, de Josué, onde fala da tomada de Jericó ou da destruição de Jericó. Amém? Antes de mais nada, quero pedir para os irmãos para que dê um like neste vídeo, caso vocês venham gostar. E também se inscreva em nosso canal O Despertar 607. Amém? Aqui sou o pastor Adilson Teres, do qual vai falar sobre a mensagem. Irmãos, a gente sabe que naquela época de Josué foi uma época bastante crítica, difícil, porque ele tinha acabado de suceder a Moisés. Então, ele tinha acabado de substituir a Moisés e as coisas para ele não estavam muito bom, porque nem todos acreditavam em Josué, nem todas aquelas pessoas que estavam ali do lado dele acreditavam nele. Mas ele mandou 2 espias para Jericó para poder tomar aquela cidade, como havia dito o nosso bom Deus, inspiração para com ele. Então, e a gente sabe, irmão, por outro lado, que a cidade de Jericó era uma cidade, era um reino um tanto quanto difícil, complicado. Eles viviam em orgias, eles viviam em prostituição, eles viviam realmente sobre a direção de uma idolatria. Então eles viviam realmente de mal para pior. E Deus, ele não poderia conservar aquela situação, porque Deus, ele estava tentando fazer com que o seu pensamento, o seu sistema de pensamento fosse colocado em prática ali naquele lugar. Então aquela cidade estava sendo tomada. Então aqueles espiões, eles foram lá e eles foram descobertos. Antes de mais nada, eles foram descobertos e Raabe, que era uma prostituta, deu guarita para ele, deu uma certa força para que eles não viessem a morrer nas mãos do soldado de Jericó, daquele governo, daquele reinado. Então Deus, ele fez com que essa Raabe, ela entendesse exatamente o trajeto providencial de Deus. Ela era uma pessoa muito bombardeada por aqueles homens, por aquelas pessoas ali dentro daquele salão de festa, dentro daquela situação. Era muito difícil para ela. Mas por outro lado, Raabe, apesar de tudo, era uma pessoa que tinha um entendimento do trabalho de Deus. Por incrível que pareça, ela, quando ao conversar com aqueles 2 espias, ela começou a contar sobre o que acontecera quando o povo saiu do Egito. E ela começou a contar para eles exatamente o que tinha acontecido, e exaltando o nome de Deus. Então Raabe, por outro lado, ela estava exaltando o nome de Deus, dizendo: nossa, o seu Deus é muito grande, o seu Deus é muito poderoso, porque ele tirou aquele povo do Egito através de 10 pragas, e depois passou
pelo Mar Vermelho e eles derrotaram o exército do faraó. O Deus de vocês realmente é muito poderoso. Por um lado, ela estava falando isso para poder exaltar o trabalho de Deus, mas por outro lado, ela estava com um certo medo, né? Porque se aquele mesmo povo que fez o que fez lá no Egito fizesse em Jericó, coitado de Jericó. Jericó então seria trucidado, né? Trucidado diante de todos os acontecimentos. Então Deus ele fez com que ela falasse, e o Salmão, que era um dos espias, ficou assim admirado com tamanha postura de Raabe, né? Com tamanha postura de Raabe, porque achou realmente algo muito interessante. Como que uma pessoa, além de ser uma prostituta, né, vivendo no bar ali, sabia mais coisa, muitas vezes mais do que ele próprio, entendeu? Então ele estava assim admirado, e sem dizer que foi ela que tomou a liderança de não permitir que nada acontecesse com os dois espias quando eles vieram da primeira vez. Então, diante dos fatos, Deus quer restaurar, Deus quer resgatar aquela cidade, e começa então toda uma motivação, toda uma coisa, toda uma problemática, né, de destruição daquela cidade. E Deus, né, inspira Josué para poder fazer com que Raabe, juntamente com toda a sua família, seja colocada meio que de lado, assim, para que nada de mal aconteça a eles. Então Deus está dando que uma guarita, está abençoando aquela família. Está abençoando aquela família. Então Deus ele quer realmente mover toda uma situação, e aí eles retornam, né, ali para a tenda, né, e depois eles vêm e eles começam a fazer o cerco a Jericó, onde começa a dar voltas e mais voltas, e começa toda uma conquista, começa toda uma situação de buzina, e começa todo algo grande ali naquele local. E Deus começa a acionar todo o seu poder, toda a sua força, porque Deus ele não trabalha só, Deus está realmente com todo o seu poder, com toda a sua força, com toda a sua determinação, com o mundo espiritual ali em vigência, e vai fazer com que aquele povo idólatra caia por terra, porque o povo idólatra, ele não pode ser mais alto, mais poderoso do que era Deus. Ele não pode, ele não tem essa permissão. Então Deus vai fazer o cerco através de Josué, através de todo aquele exército de Josué, juntamente com todo aquele povo, e eles vão começar toda uma penitência, andando para lá e para cá, fazendo passeata, tipo uma passeata, das quais muitas vezes a gente vê o que acontece por aqui mesmo nos dias de hoje, e começa toda uma pressão espiritual, e Deus começa a mover as coisas, porque Deus ele trabalha dessa forma, e o mundo espiritual começa a ser aberto, e o mundo espiritual começa a trabalhar, o mundo dos anjos começa a agir na terra. E depois ele diz que quando chegar na última volta, eles deem um grito e façam a buzina soar com mais força. E assim aconteceu, irmãos, e assim aconteceu. Então gritou o povo, tocando o sacerdote as buzinas, e sucedeu que ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou, e o povo com um grande grito, o muro caiu, abaixou, o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si,
e tomaram a cidade. Então, se você quer realmente ser uma pessoa de garra, você tem que fazer por onde. Você não pode ficar esperando o outro fazer. Você mesmo tem que fazer, irmãos. Você mesmo tem que gritar. Você mesmo tem que sair à batalha. Você mesmo tem que correr, porque Jericó está aí, está à nossa frente, e nós vamos liderar. Nós vamos tomar realmente Jericó das mãos do inimigo, porque o inimigo ele só veio para matar, roubar e destruir. Ele não veio para fazer outra coisa, irmãos. Então nós temos que ficar esperto, nós temos que entrar em oração, nós temos que cumprir a nossa parte, cumprir os propósitos de Deus, falar das coisas que é necessário ser falado, irmãos. Porque nós não devemos temer o inimigo. A Bíblia diz que 1000 cairão de um lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você realmente é uma pessoa temente a Deus, se você realmente é aquela pessoa que está correndo, que está fazendo, que está pedindo, clamando, Deus vai estar contigo, porque os teus anjos darão ordem, irmãos, a teu respeito. E Deus vai vir em sua direção para dar toda a sustentabilidade para você, para te fortalecer. Não temas, porque Deus está contigo. Deus está contigo, irmão. Deus está com o Brasil. Deus está aqui nesta nação. Essa nação é nossa, porque Deus está conosco em nome de Jesus. Vamos gritar, assim como na época foi gritado ali em Jericó, e Deus deu aquela nação nas mãos do povo de bem, daquele povo que o procurava, daquele povo que está realmente, que criou as condições necessárias, irmãos. Como já dizia lá Moisés, temos que realmente entrar nas terras dos cananeus, já dizia isto. E isto vai acontecer. Não aconteceu somente naquela época, mas também vai acontecer nessa época, irmãos, porque Deus está conosco em nome de Jesus. Deus está conosco. Nós vamos gritar em som alto, porque Deus está conosco. Deus está com essas pessoas que estão andando, viajando, andando dia e noite, porque esse é o modelo, assim como o povo de Jericó fizeram. Nós vamos fazer também oração, jejum, buscar, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos buscar, porque o Senhor é todo poderoso, o Senhor é o Criador do céu e da terra, o Senhor está conosco, e nós vamos conseguir em nome de Jesus. O inimigo não vai ficar querendo colocar abobrinha pelo meio das coisas, irmãos, porque nós já somos vencedores pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique com essa mensagem em nome de Jesus, e que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Amém.